República Velha, movimentos sociais, revoltas, conflitos, lutas, todo tipo de movimentação que aconteceu entre 1889 e 1930. Vamos dar continuidade. Nas últimas aulas nós vimos as revoltas rurais, como o cangaço e a Guerra de Canudos, e vimos revoltas urbanas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata e os movimentos operários. Vamos ver agora o tenentismo. Esse é um dos movimentos mais importantes da República Velha, porque o movimento tenentista ele vai ter um papel fundamental no fim da República Velha e no apoio ao Getúlio Vargas, que é o primeiro presidente que vai subir ao poder, colocando fim ao predomínio das oligarquias cafeicultoras. Tá? O próprio Getúlio Vargas era um tenente, ele fazia parte do movimento tenentista, apoiava o movimento tenentista. Então, embora sejam movimentos esparsos ao longo das décadas de 20, o movimento tenentista vai ter influência lá na Revolução de 30, que vai depor o presidente Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no poder. Muita atenção. E mesmo depois da Revolução de 30, o movimento tenentista ele vai persistir, tá? Ora aliado ao Getúlio Vargas, ora contra o Getúlio Vargas, né? O quadro vai mudar, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, mas afinal, o que é esse tenentismo? Quem que são esses tenentes e o que eles querem nessa República Velha? Bem, o tenentismo, por definição, ele foi um movimento político-militar que, pela luta armada, pretendia conquistar o poder e fazer reformas na República Velha. Era liderado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes. Então, é de dentro do exército que surge o movimento tenentista, são os tenentes. Tenente é de alta patente ou de baixa patente, gente? Nos tempos da República Velha, os tenentes eles eram uma patente, não era da alta patente, era uma patente mais baixa, tá? E esses integrantes desse movimento tenentista, eles não eram oriundos das classes privilegiadas, eles não eram oriundos das oligarquias cafeicultoras, eles não eram filhos de fazendeiros, filhos da elite econômica, não, não. Eles eram oriundos das classes médias. Pô, mas existe classe média na República Velha, né? Você tinha falado lá que existia a oligarquia cafeicultora e os trabalhadores das fazendas, né? Pois é, nos anos 10, 20, 30, começa a surgir uma pequena classe média no Brasil. Nós vimos lá nos movimentos operários que surgiram algumas fábricas em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, né? São as grandes cidades do Brasil. Começou a surgir, são surtos, né? Pequenos surtos de industrialização. Na verdade, eram fábricas têxteis, tá? Produziam roupas, sapatos. E um centro urbano, tá? Isso com o dinheiro vindo da economia cafeicultora, né? Mas ainda assim era uma classe média muito pequena, mas que vinha crescendo cada vez mais, né? E isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, tá? Sempre que um país está se industrializando, se urbanizando, se desenvolvendo, essa nova classe que surge, ela não se sente nem pertencente tanto àquelas elites e também não quer se sentir nem parte do povão. Né? Então ela tem suas próprias aspirações, seus próprios anseios. Tá? E o tenentismo representava os anseios dessa nova classe média. Tá? Então, principalmente eram jovens, tá? Os integrantes do tenentismo eram jovens do exército, tá? Que eles queriam fazer reformas, eles sonhavam e desejavam fazer reformas nessa República Velha. Mas quais as reformas que eles queriam?
Ora, as reformas queriam agradar essa nova classe média emergente, né? Como, por exemplo, o fim do voto fechado, né? O fim do voto aberto, né? Lembra que o voto era aberto. Lembra do voto de cabresto, coronelismo, né? O voto era aberto justamente para favorecer a manipulação e a corrupção eleitoral, ou seja, fraudes para tudo que é lado, porque o esquema, gente, do café com leite, o esquema do coronelismo, ele funcionava na base das fraudes e da intimidação. Para eleger um presidente mineiro e outro paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, o esquema tinha que ser aberto para facilitar essa manipulação, né? Então os tenentes falavam, ó, para evitar intimidação e corrupção, o voto tem que ser fechado, porque aí o caboclo não fica intimidado, né? Ele pode votar não em quem o patrão manda, né? Nem em quem o dono da fazenda manda, ele pode votar em quem ele quiser. Então eles tinham um fundo bem moralizante, né? O discurso era bem moralista, moralizante no sentido de pregar a justiça, no sentido de pregar contra a corrupção. É claro que o discurso é muito lindo, na prática as coisas são diferentes, mas o discurso fazia isso, tá? E outra coisa que eles defendiam era o nacionalismo econômico. Então, olha só, a gente viu que a economia do café ela era voltada para a exportação, né? O melhor parte do café ia todo para a Europa, para os Estados Unidos, né? E não sobrava recursos para o investimento nos interesses do Brasil. Né? Para as oligarquias cafeicultoras, o Brasil ia ser para sempre um fornecedor de café. Isso torna um país muito frágil e muito dependente dos outros países para obter produtos industrializados, farmacêuticos, etc, etc, né? Educação. E os tenentes eles queriam eles eram mais nacionalistas no sentido de defender um pouco mais os interesses do país. Defender, por exemplo, eles acreditavam, né, que educação pública para todos, gratuita para todos, olha que legal, ela é importante para que um país seja bem desenvolvido, né? Então defendia isso também, né? Outra coisa, no discurso, tá? Outra coisa que eles defendiam era a maior participação dos oficiais militares na vida pública. Ou então, eles queriam militares cada vez mais participantes da política do país, né? Atuantes na política do país. E eles vão propor intervenções, eles vão propor ações práticas, né, dos militares no país. E essas ideias, elas circulavam, né? As pessoas conversavam sobre isso, divulgavam essas ideias, e elas foram tendo simpatia das classes médias urbanas, é claro, porque é da onde eles são oriundos e quem eles estão representando, mas também de alguns produtores rurais que não estavam dentro do esquema do café com leite, né? Então, oligarquias de outros estados mais distantes, como por exemplo até Manaus você vai ter um movimento tenentista, né? Eles estavam muito excluídos do esquema do São Paulo Minas e alguns apoiavam os tenentes, né? E você vai ter também, é claro, a burguesia brasileira, a emergente burguesia, que está surgindo, tá? Esses empresários, esses industriais que estão surgindo no Brasil, eles vão simpatizar, é claro, com as ideias dos tenentes. Tá? Então, tá todo mundo contra as oligarquias cafeicultoras. Tá? E bom, e aí quais são as ações práticas que esses tenentes vão fazer? É, vão ter mais do que essas que eu vou comentar, tá? Mas a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, foi um movimento forte, fortemente inspirador, né?
Não foi bem sucedido, inclusive foi um fracasso, mas ele chamou muita atenção, tá, da imprensa, e a notícia correu, né? E o que, que aconteceu em 22? Bom, havia um forte militar no bairro de Copacabana, né? Que ali esses tenentes eles se reuniram, né? Os tenentes ficavam reunidos ali e eles decidiram se mobilizar contra a posse do então presidente eleito Arthur Bernardes, né? E eles não gostavam do Arthur Bernardes, mas não é só porque não gostavam, mas porque eles acusavam o Arthur Bernardes de ter sido eleito com base na fraude eleitoral, na corrupção eleitoral, né? E além disso, o Arthur Bernardes era contra os tenentes. O Arthur Bernardes ele tinha tido desavenças contra militares, então os militares de forma geral já não gostavam do Arthur Bernardes. E aí isso também somou, não só serviu de pretexto, né? Mas também somou-se com o discurso moralizante da fraude eleitoral. E aí os tenentes se puseram, esses tenentes, né, que era um grupo ali de 17 homens, né, 17 tenentes, 17 bravos tenentes, eles saíram pelas ruas, pela rua de ali a Avenida de Nossa Senhora de Copacabana, e saíram marchando com armas empunhadas, armas na mão, convocando as pessoas nas ruas para um combate corpo a corpo com as tropas do governo que defendiam o Arthur Bernardes, né? Então, olha só que coisa, né? Um grupo de tenentes, baixa patente do exército, 17 homens pegam em armas e saem na rua para se opor ao presidente Arthur Bernardes. Não é uma maluquice? Porque olha só, o generalato do exército, os generais, os marechais, é óbvio que não vão aceitar esse tipo de atitude. Eles vão entender isso como um ato de rebeldia, de quebra de hierarquia. Isso, quebra de hierarquia, é muito grave dentro do exército. E, além disso, as tropas do governo federal vão se manter leais ao presidente, né? E aí, meu amigo, esses 17 tenentes vão sair para um confronto, vão convocar as pessoas e no fim das contas vão sobrar apenas dois homens. O tenente Eduardo Gomes e o tenente Siqueira de Campos, tá? Vai ser um massacre, 15 homens serão mortos ou presos e o episódio vai ficar conhecido como os 18 do Forte. Um fracasso redundante, porém teve muito significado, foi simbólico e a notícia correu o país. Tá? Então, 22, primeiro movimento Revolta do Forte de Copacabana. E em 24 temos o segundo grande movimento, né? Na verdade vão ter dois ali que vão se juntar. O primeiro na cidade de São Paulo e o segundo no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, o que vai acontecer em São Paulo, né? Tenentes também, mesmo perfil lá da Revolta de Copacabana, tenentes vão se reunir, só que eles vão conseguir juntar mais do que 17 homens, e eles vão não só sair às ruas e convocando a população, mas eles também vão cercar quartéis generais contra aqueles que não aderirem às causas dos tenentes, tá? E aí, aí sim você vai ter um conflito mais sério, tá? Um conflito bélico maior que a cidade de São Paulo já viu, entre tropas de tenentes e as forças armadas do governo federal, né? O Arthur Bernardes no caso, né? Então tá vendo que o Arthur Bernardes aí está enfrentando uma série de tenentes, né? Já começou o mandato bem e em 24 vai enfrentar aí também os tenentes de São Paulo, tá? E além disso, né, não basta os tenentes do Rio e de São Paulo, no Rio Grande do Sul também você vai ter uma explosão de um movimento tenentista, né, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, lá no Rio Grande do Sul, né?
E esses tenentes também vão se reunir, vão sair na rua para confrontar as tropas do governo federal, cercar os quartéis generais, convocar membros do exército a aderirem e convocar a população. Tá? E aí o movimento dos tenentes vai se juntar, os de São Paulo com os do Rio Grande do Sul. Tá? O de São Paulo vai formar uma coluna paulista. Né? Uma coluna é um grupo de tenentes enfileirados, bem organizados, todos bem armados, que vão sair, não desfilando, mas eles vão sair caminhando de cidade em cidade para convocar a população a aderir contra o governo federal. Tá? E a mesma coisa vai acontecer no Rio Grande do Sul, e essas colunas, a coluna gaúcha, vai marchar em direção ao Rio de Janeiro. E a coluna paulista vai se encontrar com essa, no meio do caminho, com a coluna gaúcha. Tá? Olha só algumas imagens aqui de São Paulo na Revolução de 24, né? Nesse movimento de 24. Aqui temos um incêndio, tá? Durante esse conflito entre tenentes e tropas federais. Tá? Um incêndio. Aqui a gente tem, ó, uma vila operária no Brás, olha aí, né? No Brás. E ali conflito também, não só entre tenentes, mas também uma parte das classes populares que vai aderir a esses tenentes e vai somar essa briga aí. E o resultado é a destruição, né, de parte da estrutura dessa vila operária aí no Brás, que é perto da ETEC Parque Belém. Aqui tem outras fotografias, né, no Ipiranga, né, exumação de cadáveres enterrados pelos revoltosos. Né? E aqui a gente tem saque, né? A cidade de São Paulo ficou meio caótica e você teve episódios de saque, ou seja, né? Roubo de mercadorias enquanto o caos está rolando. Né? E aqui população, né? Algumas pessoas fugindo do conflito, fugindo do confronto, porque não querem saber de perder a vida. Tá certo, né? Então olha aí, um êxodo, curioso aspecto do êxodo da população. Né? Então, e lá no Rio Grande do Sul temos a coluna Prestes, né? Liderada por Luiz Carlos Prestes, um nome super importante na história do Brasil, porque não só ele vai ser o líder da coluna que vai unir paulistas e gaúchos, como também posteriormente ele vai ficar conhecido pela sua liderança dentro do Partido Comunista do Brasil. Né? Luiz Carlos Prestes vai se tornar comunista nos anos 30 e vai liderar o Partido Comunista. Né? Mas aqui ele é um tenente, tá? Aqui ele é um tenente e ele parte do Rio Grande do Sul com a sua coluna. Ele vai se juntar com a coluna paulista e aí olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer com a coluna Prestes aqui. Marcha da coluna de 25 a 27. Então por 2 anos o Prestes ele vai pegar seus homens, vai se juntar com os paulistas e eles vão circular por tudo isso aqui, essa linha preta aqui, todos os lugares que a coluna passou. Então a ideia era percorrer realmente todo o Brasil e realmente ela pega o Rio Grande do Sul, um pouquinho do interior de Santa Catarina, vai sair lá no Mato Grosso, o Mato Grosso atravessa em direção a Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o Nordeste inteiro, né, o sertão nordestino, depois volta pelo litoral nordestino, passa ali por Salvador, Porto Seguro, né, e volta e vai desembocar ali, ó, na Bolívia, né. Então o caminho da marcha ele pega boa parte do sertão nordestino, do litoral do Nordeste, uma parte do Sudeste e vai desembocar lá na Bolívia. Tá?
Então isso aí durou vários anos, né? Durou 2 anos aproximadamente. Tem até uma fotografia deles aqui. E eles passavam de vila em vila e falavam, ó, nós somos os tenentes, nós somos contra o voto de cabresto, nós somos contra as oligarquias que te oprimem, nós somos contra os cafeicultores, os fazendeiros, a gente quer que vocês tenham direito à educação, que todo mundo possa votar fechado, e nós somos os tenentes, estamos com vocês, população, vocês vão aderir a gente? A população, né, vendo aqueles homens armados todos, é claro, meu senhor, a gente vai apoiar os tenentes, sim, né, essas oligarquias estão oprimindo a gente. E aí temos essa movimentação toda, então ficou famosa, tá? Aqui o Luiz Carlos Prestes, né? Posteriormente ele vai ficar mais conhecido pela sua liderança do Partido Comunista, né? Vai morrer só lá em 1985, se não me engano, né? Tem entrevistas com ele e tudo mais aí no YouTube, a gente pode ver ele falando, tá? E ele, a gente vai falar mais dele durante o governo Vargas, tá? Só para vocês terem uma fotografia dele já mais de idade, mas olha como ele era mocinho aqui, né? O Coluna Prestes, tá? Os coronéis representavam uma oligarquia que dominou por várias décadas o interior do país. Eles eram a lei e a autoridade, jamais podiam ser desafiados sob pena de receber severas punições. As precárias condições de vida do sertanejo faziam com que estes devotassem respeito e admiração a um coronel, seguindo a risca o que ele ditava. Então, a coluna Prestes significava um confronto, né, uma oposição a esse modo de vida dos sertanejos que ficavam subjugados a coronéis, né? Então os coronéis vão querer a cabeça do Prestes e todos os tenentes, né? E vai ter muita morte aí pelo sertão brasileiro. O Prestes e a coluna, inclusive, vão pedir para o Lampião, o cangaceiro, para confrontar o Prestes lá quando ele estivesse passando no sertão do Nordeste. Mas o Lampião recusou, né? Não se sabe porquê, mas ele falou, não quero me meter nisso não. E aí, interessante esse episódio, né? Imagine se juntos os cangaceiros com a coluna Prestes contra as oligarquias, né? Então, o movimento tenentista, ele vai ter muito apoio, vai começar a ter muito apoio de políticos que são dissidentes da oligarquia cafeicultora, como por exemplo Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas e um outro grupo de políticos lá do Rio Grande do Sul, eles nunca participavam, né? Eles estavam fora do esquema lá do café com leite e eles começaram a não só participar da coluna, né, oferecendo recursos e armamentos, mas eles também começaram a ter apoio político, força política, né? E aí Getúlio Vargas começa a soltar sua candidatura para concorrer contra as oligarquias paulistas, né? Paulistas e mineiras, né? E é claro que pelo voto de cabresto, pelas fraudes eleitorais, ninguém vai querer deixar um gaúcho entrar na presidência do Brasil para mudar todo o jogo do esquema paulistas e mineiros, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Ó, por fim, umas imagens aqui do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi onde começou, né, a primeira revolta tenentista lá em 22. Olha aqui, né, tem até um museuzinho lá hoje. Quando forem ao Rio, visitem, tá bom? Um abraço aí.